Então, boa noite a todos. Quero saudar-vos com a graça e a paz do Senhor. É bom estar convosco, ver as vossas caras, meia cara, mas é bom encontrar-vos bem e que privilégio podermos louvar ao Senhor juntos e dizermos que Ele é para nós a fonte de toda a bênção e não precisamos de mais, não é? Que o Senhor é connosco, isso é consolação suficiente para nós. Então vamos abrir em Jó 22. Hoje vamos meditar em 3 capítulos, capítulo 22, 23 e 24. E a leitura não é muito extensa, portanto vamos ler os 3 capítulos para também depois podermos falar sobre eles de uma maneira mais contextualizada. O capítulo 22 marca o início de uma terceira ronda de discursos e de argumentos. E é Elifaz quem toma a iniciativa. Diz o versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio só é útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste de beber água ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e as águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá Ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as tuas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza das suas mãos. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que se me adianto, ali não está. Se eu torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não me diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas,
Guardei o seu caminho, não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso eu me perturbo perante ele. E quando eu o considero, temo-o. Deus é quem fez desmaiar o coração. E o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque eu não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Porque é que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e os seus filhos. No campo, cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm coberturas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e não têm refúgio. Abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se torna penhor. De modo que estes andam nus, sem roupa, famintos e arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo, padecem sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam no crepúsculo os olhos do adúltero, e este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como sombra da morte, e os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem a água da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, como a árvore será cobrado o injusto, aquele que devora a estéril, que não tem filhos e não faz o bem à viúva. Não. Pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes. Vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida. Eles lhe dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e quem anulará as minhas razões? Neste texto que lemos, temos a interpelação de Elifaz, um dos amigos de Jó, e a resposta de Jó. E se estão lembrados dos outros 21 capítulos, percebem que este diálogo não é muito diferente dos outros que já ocorreram. Basicamente, Elifaz insiste na ideia de que Jó tem algum pecado na sua vida, e essa é a razão pela qual Deus o castiga, e, portanto, ele precisa arrepender-se. Jó reclama da sua justiça, da sua inocência, e faz firmeza nessa afirmação. A semana passada, ou não sei quando foi, mas no último sermão do Pedro, o título eram 2 olhares sobre o perverso. Hoje gostava de propor um foco diferente e talvez 2 olhares sobre Deus. A perspectiva que Elifaz e que Jó têm acerca de Deus. Porque todo este diálogo que é travado entre estes 4 homens tem parte de uma determinada teologia. A ideia que eles têm acerca de quem Deus é e do modo como Deus lida com o homem define o modo como eles esgrimem os seus argumentos. E isso fica muito bem claro aqui nesta troca de palavras entre Elifaz e Jó.
Comecemos por Elifaz. Elifaz foi o primeiro dos amigos a falar com Jó, quando vieram ter com ele, depois de toda a calamidade que abateu sobre a sua vida. E no primeiro diálogo, Elifaz lembrou Jó que Deus castiga o perverso e não o inocente. E portanto, Jó deveria arrepender-se do seu pecado e confessá-lo. Mas quando Jó se defendeu dizendo que não havia nele iniquidade e que ele se tomava por inocente e que, portanto, não havia propriamente uma justiça naquilo que estava a acontecer, quando Elifaz volta à carga, ele sobe o tom e diz que Jó estava a ser arrogante demais e que não havia temor de Deus em Jó, porque ele estava basicamente a acusar Deus de ser injusto, que Jó tinha uma santidade que Deus não estava a ver. E portanto, Jó estava a ser ousado demais naquilo que estava a dizer. Não havia temor de Deus. E como se Jó se defendesse novamente, mantendo a sua posição, então agora Elifaz volta à carga, mas desta vez ele aponta pecados específicos a Jó. Mas antes dele apontar esses pecados, ele dá-nos a entender qual era a sua visão acerca de Deus. Como é que ele entendia Deus. E esta era uma visão que parecia correta, mas não é propriamente. Ele diz: será que o homem é de algum proveito a Deus? Ou no versículo 3, tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Basicamente aquilo que Elifaz está a dizer é que Deus é tão superior a nós, tão transcendente à nossa realidade, que Ele não pode ser afetado por nada daquilo que nós façamos. Aquilo que Ele diz é que a alegria de Deus não é propriamente, ou seja, que a nossa obediência não aumenta a alegria de Deus, assim como o nosso pecado não lhe causa propriamente tristeza. Que a santidade, a justiça de Deus não são afetadas propriamente pelo nosso comportamento. Deus Ele é em si mesmo e, portanto, o que quer que façamos não aumenta nem diminui nada a Deus. Bem, isto é apenas meia verdade. É verdade que Deus é suficiente em si mesmo. Ele não precisa de nós. Nós não aumentamos a glória de Deus, nem podemos roubar dela. Nós não aumentamos a santidade ou a justiça de Deus da mesma maneira que não podemos roubar dela. Mas a Escritura é muito clara em dizer que Deus não é neutro em relação ao nosso comportamento. Deus não é um árbitro que está de fora a observar um jogo só para ver se as regras são cumpridas, para penalizar o infrator porque violou as regras ou recompensar aquele que ganhou o jogo porque venceu, mas sem estar ele próprio envolvido no jogo. Ele não é apenas um mero observador externo e ele não é apenas um juiz que aplica a justiça de modo impessoal. A Escritura é clara em mostrar-nos que o nosso pecado é uma ofensa pessoal a Deus. Uma ofensa pessoal a Ele. Qualquer pecado que nós cometemos, ele é cometido em primeiro lugar contra Deus. Mesmo que eu o cometa contra o meu próximo. Eu posso mentir a alguém, eu estou a pecar contra essa pessoa, mas o pecado primordial é a minha ofensa a Deus. Por eu não amar a verdade e por eu não querer honrar a verdade. Ora, se o meu pecado ofende pessoalmente a Deus, então não podemos dizer, como ele disse, se o Todo-Poderoso tem interesse em que eu seja justo ou não, ou algum lucro em que eu faça perfeito os meus caminhos. A Bíblia também afirma que a nossa obediência
traz alegria a Deus, que Deus se alegra com a nossa obediência. Não é que a minha obediência possa acrescentar alguma validação a Deus, mas Deus se alegra quando os seus filhos vivem de acordo com a sua vontade. Então Deus não é neutro. E no pensamento de Elifaz, achando que Deus é tão transcendente que aquilo que nós fazemos não o afeta, então a única resposta possível é, como diz a parte final do versículo 2, que nós só somos úteis a nós mesmos. Que aquilo que nós fazemos de bom só é proveitoso para nós. Nesse relacionamento que temos com Deus, o bem que eu faço tem o único propósito de atrair a bênção de Deus para a minha vida. E o mal que eu faço tem a única consequência de trazer o castigo de Deus para a minha vida. Na verdade, na lógica de Elifaz e dos outros amigos de Jó, o nosso relacionamento com Deus é baseado no balanço entre as coisas boas e as coisas más que fazemos. E se o balanço é positivo, então há bênção. Se o balanço é negativo, então haverá castigo e punição. Esta é uma visão de mérito. Esta é uma visão em que nós valemos-nos a nós mesmos. Esta é a visão em que eu sou perfeitamente capaz de acumular bem suficiente para argumentar com Deus e para exigir de Deus que Ele me abençoe. Isso coloca a responsabilidade do meu caminhar com Deus e da consequência que isso terá inteiramente em mim. Ora, para suportar esta visão acerca do divino, Elifaz precisava encontrar pecados em Jó. O facto de Jó ser inocente e estar a passar por este sofrimento todo invalidava a teologia de Elifaz, que dizia que Deus castigava o perverso e abençoava o justo. Ora, como Elifaz não conhecia nenhum pecado a Jó, ele acusa-o aqui de várias coisas. Ele diz, no versículo 5, não é grande a tua malícia e sem fim as tuas iniquidades. Ora, a um homem que o próprio Senhor logo no início diz que era um homem justo, reto, piedoso, temente a Deus, dizer que este era um homem cujas iniquidades não tinham fim, é assim um salto de gigante. Ele acusa Jó de quê? Sem causa tu tomaste penhores a teu irmão, aos seminus despojaste das tuas roupas, não deste água a beber ao cansado, ao faminto retiveste o pão, ao braço forte pertencia a terra, só os homens favorecidos habitavam nela, as viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Nada daquilo que nós lemos no livro de Jó até aqui indica que Jó fosse este tipo de pessoa perversa. Que procedesse assim de um modo tão injusto, tão imoral. Por isso alguns comentadores dizem que a acusação de Elifaz não era a dizer que Jó tinha efetivamente causado uma opressão ao pobre, à viúva, ao órfão, em termos de perseguição como fazem os perversos, mas que ele simplesmente se tinha abstido de fazer todo o bem que podia fazer. O pecado de Jó, uma vez que Elifaz não podia provar um pecado claro, discernível, era certamente um pecado por omissão. Jó não fez aquilo que devia fazer. Jó não fez tudo aquilo que podia fazer. Jó não foi misericordioso o suficiente. Jó não foi compassivo o suficiente. Jó não foi bondoso o suficiente. Justo o suficiente. Quando eu li este discurso pela primeira vez, esta acusação, veio-me imediatamente à mente o discurso que nós ouvimos hoje em dia na boca dos movimentos de justiça social, dos movimentos feministas radicais,
movimentos pela justiça social, Black Lives Matter, os antifas, etc, etc. Qual é a lógica? A lógica é, se tu estás numa posição de privilégio, tu já és culpado só porque estás na posição de privilégio. Porque tens essa posição de privilégio e certamente não estás a fazer todo o bem que podes fazer. És um homem branco, és culpado. És rico, és culpado. Tens posses, és culpado. Porquê? Porque, pelo simples facto de seres isso ou teres aquilo, isso já te coloca em falta e em dívida para com todos os outros. Ora, isto é um argumento muito distorcido para encontrar a culpa em alguém. Jó era um homem rico, é certo, mas não lemos em lado nenhum que ele tratasse mal aqueles que eram os seus subordinados. Jó era um homem com uma posição social relevante, mas não lemos em lado nenhum que ele fosse olhado com desprezo ou ódio por qualquer um que o conhecesse. Jó era um homem realmente piedoso, justo, que até oferecia sacrifícios pelos potenciais pecados dos outros. Esta acusação é totalmente descabida, mas era o único caminho que Elifaz encontrava para justificar a sua teologia. Jó tinha que ser necessariamente culpado de algum pecado. Por isso, ele depois exorta-o e diz: reconcilia-te com Deus, aceita a sua instrução, põe as palavras no teu coração, converte-te, afasta a injustiça da tua vida, faz restituição e deleita-te no Senhor. Ora a Deus e Ele te ouvirá. E nós dizemos todos amém. O que é que está de errado naquilo que Elifaz pediu? Parece tudo certo, tudo bate certo. O errado está na presunção, naquilo que está na base do pedido de Elifaz. Porque o apelo não é à misericórdia nem à graça de Deus. Porque a lógica de Elifaz é: faz isto tudo para seres uma pessoa de bem, para que Deus te ouça quando tu fores uma pessoa de bem. Notem o que diz o versículo 30. A parte final do versículo 29. Deus salvará o humilde e livrará ao que não é inocente, sim, será libertado graças à pureza das suas mãos. Põe a tua vida em ordem, Jó. Faz aquilo que é certo, então Deus vai ouvir-te. Essa é a consequência da teologia de Elifaz. Deus ouve o justo. Deus castiga o ímpio. Neste contexto não há nenhum lugar para a graça de Deus. Neste contexto não há nenhum lugar para a misericórdia de Deus. Neste contexto, tudo aquilo que temos da parte de Deus é exatamente aquilo que merecemos. Mas esta não é a imagem de Deus que nos é apresentada nas Escrituras. Não. O Senhor é gracioso, significa que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Que tudo quanto recebemos de Deus, não merecemos. Ainda que eu seja justo, piedoso, não é? Temente ao Senhor, todo o bem que eu recebo é por causa da graça de Deus. É um favor imerecido. Porque Deus me dá não por causa da minha justiça, mas por causa da sua bondade. Por causa do seu amor. Da mesma maneira, a minha esperança de escapar à condenação por causa do meu pecado não reside na minha capacidade e no meu esforço para endireitar a minha vida. Mas eu apelo à misericórdia de Deus, para que Deus não me dê aquilo que eu mereço. E a minha esperança é a misericórdia de Deus. Por causa da teologia errada de Elifaz, que tinha esta visão distante de quem Deus era, desligado pessoalmente
dos problemas dos homens, que era apenas um árbitro, um observador externo que não se incomodava com o homem propriamente dito, que estava só preocupado em castigar uns e recompensar os outros de acordo com os méritos de cada um. Então ele faz, ainda que com um discurso aparentemente piedoso, ele apelava a que Jó fosse o próprio instrumento da sua salvação. Ele pregava um legalismo que não pode nunca conduzir-nos a Deus. Mas o discurso é tão subtil, não é? Sabem, quando eu era mais miúdo e li pela primeira vez o livro de Jó, eu fiquei um bocadinho desapontado. Porque quando nós falamos do livro de Jó, normalmente falamos nos primeiros capítulos, não é? Que falam do diálogo de Deus com Satanás e daquilo que aconteceu com Jó, e terminamos quando Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, nós dizemos grande Jó. E depois saltamos tudo e vamos para o fim, quando Deus recompensa Jó porque ele foi fiel. E depois toda a gente fala da paciência do Jó. A minha ideia do Jó era de um homem que sofreu em silêncio, estoicamente, e depois eu pus-me a ler. E li os discursos dos amigos de Jó e pensei que eles têm razão. Eles não estão a dizer nada de errado, não é? Eles estão a dizer ao Jó, vê lá o que é que está na tua vida, vê lá se tu te enganaste. E o Jó parecia-me, ao contrário, o grande vilão desta história, porque o Jó é que passava a vida a dizer: não, eu estou certo, eu estou correto, eu não me vou baixar, eu tenho a minha razão, eu até vou diante de Deus para reclamar a minha justiça se for preciso. Eu dizia: que orgulhoso Jó. Porque é fácil, não é? Uma teologia onde existem meias verdades soa a verdade. Mas um pequenino erro tem uma implicação terrível em todo o resto das consequências, das ilações que nós tiramos disso. Se nós não conhecemos a Deus como Ele é, então nós inevitavelmente vamos procurar relacionar-nos com Ele de um modo que não é próprio. Porque nós estamos equivocados em relação a quem Ele é e àquilo que lhe é devido. Esse era o problema dos amigos de Jó. E como é um alerta para nós, para sermos vigilantes, para confirmarmos nas Escrituras se é assim, para conhecermos todo o conselho de Deus, para podermos também caminhar diante dele em justiça e em santidade. Se a visão de Elifaz não era muito correta, a visão de Jó não era muito diferente. Jó falhava o alvo num outro sentido. Depois de todo este diálogo que estava a ser travado, Jó estava provavelmente já bem cansado. Todo o sofrimento que ele tinha da perda dos seus filhos, da perda das suas riquezas, da perda do respeito da sua mulher, do sofrimento físico, da doença na sua carne, era apenas agravado pelo continuar da conversa com um daqueles que vieram supostamente para consolá-lo. O nível de irritação, constrangimento de Jó era mais do que evidente, não é? Ele diz no versículo 2 do capítulo 23: ainda hoje a minha queixa de um revoltado. Minha alma continua amargurada. Vocês estão aí, falam, mas eu não estou a ser aliviado de maneira nenhuma. Nada do que vocês estão a dizer é para mim um consolo, um alívio. Porque Jó sentia que os seus amigos não entendiam a sua posição e insistiam na questão do seu pecado. Então Jó expõe o seu pensamento. E ele diz: se eu soubesse onde encontrar Deus, se eu tivesse a oportunidade para estar diante dele, no seu tribunal, se eu pudesse expor a minha causa,
Eu ia encher a minha boca com todos os argumentos. Eu ia explicar tudo a Deus. E Deus me atenderia. E Ele me livraria para sempre. Jó estava tão convencido da sua inocência que ele diz: se eu pudesse encontrar o Senhor e o Senhor me ouvisse, então o Senhor iria perceber que havia aqui um equívoco. Que alguma coisa estava a acontecer que não era suposto estar a acontecer, e ele iria reverter tudo. Mas ele depois continua e diz: mas eu vou para a frente e ele não está lá, eu ando para trás, eu também não o encontro, nem à esquerda, nem à direita, eu não consigo chegar a Deus. Jó está a dizer: é impossível chegar a Deus. É impossível eu estar diante dele e eu poder expor a minha causa. Eu tenho falado, tenho levantado a minha voz, e algumas vezes Jó levantou a sua voz pedindo explicações a Deus. E Deus em silêncio. Não consigo achá-lo, não posso fazer aquilo a que me proponho. Mas depois ele diz algo ainda diferente, no versículo 10. Ele diz: mas Ele sabe o meu caminho. Eu não consigo encontrar a Deus, mas Deus sabe como me encontrar. Deus sabe onde eu estou. Deus sabe a minha circunstância, mas apesar disso, Deus parece não se importar. Deus não vem, Deus permanece em silêncio. E para explicar isso, ele coloca um outro exemplo fora dele, fora do seu exemplo, para explicar aos amigos o seu ponto. E estamos no capítulo 24. Ele diz: porque é que Deus não designa um dia para julgar, para nós levarmos as causas diante dele? Se Deus é assim justo como vocês dizem, e castiga o perverso e abençoa o justo, então, porque é que não podemos chegar-nos a Deus para resolver essas questões? E depois ele descreve aquilo que ele vê com os seus olhos. E aquilo que Jó vê é diferente daquilo que os seus amigos dizem. Aquilo que Jó vê é o pobre, o órfão e a viúva a serem oprimidos pelos homens perversos. Ele vê o pobre, o órfão e a viúva, entendam-se nesta lógica do discurso de Jó, os inocentes, a serem oprimidos, perseguidos, maltratados, expostos a sofrimentos e, diz o versículo 12, contudo, Deus não tem isso por anormal. Eles clamam, mas parece que Deus não se importa com o sofrimento deles, nem atende às suas preces. E, pelo contrário, o perverso, o que faz o mal, o homicida, o que mata o pobre e o necessitado, o ladrão, o adúltero, aqueles que andam nas trevas porque não querem vir para a luz, porque estão cheios de pecados, bem, a esses nada acontece. Essa justiça divina de que vocês falam, acusa Jó aos seus amigos, de que Deus castiga o ímpio e que Deus abençoa o inocente, não se verifica no mundo real, não passa no teste do mundo real. Jó está a dizer: não sou só eu que estou a ser injustiçado, não sou só eu que digo que estou inocente e que estou a sofrer injustamente. Há outros, e há perversos que estão aí e que não estão a colher o fruto do seu pecado. Vocês dizem que eles vão ser rapidamente levados, mas pelo contrário, diz o 22, Deus prolonga os seus dias. O argumento de Jó é que Deus é inacessível, não se pode chegar a Ele e que Deus não se importa. Deus não se importa. Notem, Jó reconhece que um dia Deus acertará todas as contas. Ele diz no versículo 24: são exaltados por um breve tempo e depois passam colhidos. Jó não nega que a justiça de Deus um dia há de operar. Mas a posição em que Jó se encontra hoje, neste dia em que ele fala, era de alguém que
está tão desesperado e se sente tão abandonado que ele diz: essa esperança num julgamento futuro de Deus não me traz nenhum consolo hoje. Eu hoje continuo aqui, continuo a sofrer, os órfãos sofrem, os pobres sofrem, a viúva sofre. Portanto, de que vale essa justiça futura que Deus vai trazer para com todos, se hoje, aqui e agora, não há nenhum consolo e Deus não atende as minhas preces? Deus está longe, é inacessível, Deus não se importa. Bem, a verdade é que a Escritura nos diz que Deus está perto. Perto e pronto para salvar. Perto do quebrantado, perto do oprimido. Quando se fala acerca da missão do Messias, do Redentor, a linguagem que é utilizada é que ele foi enviado precisamente para estes. Para os pobres, para os oprimidos, para os cegos, para os nus, para as viúvas. Quando a Bíblia quer falar de misericórdia e de caminhar do modo que Deus aprova, fala em fazer o bem ao órfão, ao pobre e à viúva. Deus está próximo, não longe. O problema é que quando nós temos esta lógica de que o nosso relacionamento com Deus subsiste na base dos argumentos que nós podemos colocar diante dele e não damos espaço para que Deus seja e faça como lhe apraz, então não há realmente grande consolação. Para Jó, a justiça futura que Deus havia de trazer não era suficiente como consolação. Ele precisava saber que Deus estava com ele hoje. Ele precisava saber que Deus estava pronto para resolver o seu problema hoje. Quando nós achamos que o Senhor está inacessível, então nós perdemos toda a esperança. Quando a Bíblia descreve aqueles que não conhecem a Deus, fala de pessoas sem esperança. Sem Deus e sem esperança. Um correto entendimento de quem Deus é enche o coração de esperança. Porquê? Porque lembramos-nos da graça, da misericórdia, da bondade, do amor, da longanimidade de Deus para com os nossos pecados, da sua justiça, da sua verdade, da sua santidade. A sua ira coloca-nos em reverência também. Mas nós sabemos que Deus está connosco. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A desesperança de Jó tinha a sua base no silêncio de Deus. Isso haveria de ter um fim, pela graça de Deus. Mas eu queria ressalvar uma coisa. É que embora Jó, neste momento em que parecia estar abandonado mesmo por todos, sua mulher o abandonou, os seus amigos não faziam muita diferença disso, e até o Senhor parecia ter abandonado porque estava em silêncio. Jó sentia a esperança para um alívio, para um conforto, um consolo presente esvair-se, mas isso não diminuiu a confiança dele no Senhor. A revolta de Jó, que nós lemos no versículo 2 do capítulo 23, não era uma revolta contra Deus, não era uma amargura contra Deus. Jó não estava a fechar o seu coração a Deus e a finalmente
fazer aquilo que a sua mulher lhe tinha dito para fazer logo de início, amaldiçoar a Deus e morre de uma vez. Não. A razão pela qual Jó é um exemplo para nós é que mesmo quando todos os motivos para que ele tivesse esperança e consolo parecessem falhar aos olhos dele, ele mantinha a sua confiança em Deus. Notem como ele termina o capítulo 23. Ele diz: se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, ele fará. Ele vai cumprir o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso eu me perturbo perante ele. E quando eu o considero, temo. Deus é quem me faz desmaiar o coração. E o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Sabem o que é que Jó queria dizer com estas palavras? Que aquilo que o aterrorizava não era o sofrimento que estava sobre ele, que era duro. Muito duro. Que a razão da sua perturbação não era a acusação permanente dos seus amigos a dizer tu és culpado, e até o acusavam injustamente. Um dos seus amigos próximos vir dizer-lhe que ele maltratava os órfãos e as viúvas e roubava o pobre. As ofensas daqueles que nos são mais próximos e queridos são as que doem mais, não é? Um ataque injusto. Mas não era essa a razão. Jó tremia, porque estava nas mãos do Todo-Poderoso. Jó tremia, porque ele sabia que Deus estava a fazer uma obra e iria levar essa obra até ao fim. Jó não entendia nada do que estava a fazer, do que Deus estava a fazer. Jó até poderia considerar que era injusto aquilo que Deus estava a fazer com ele. Jó reclamava porque Deus estava em silêncio e não ouvia o seu clamor. Jó dizia que começam a falhar-me as razões para ter esperança. Eu preciso de um consolo agora e Deus está em silêncio. Mas Deus resolveu uma coisa e eu estou nas suas mãos até que Ele a termine. Este era Jó. Seria fácil para ele, ao fim de tanto tempo, não é? Ouvir o conselho dos amigos, não é? Vestir a capa da hipocrisia, a gravata do legalismo, oferecer uns sacrifícios, confessar uns pecados, dizer, pronto, Senhor, agora eu vou fazer tudo bem. Mas Jó sabia da sua piedade. Jó sabia do seu amor para com o Senhor. Eu não creio que Jó, ao longo de todo este discurso, estivesse desligado de sondar o seu próprio coração à procura de pecados, de razões para o seu sofrimento. Ele genuinamente não os encontrava, mas ele não buscou saídas fáceis. Ele deixou-se estar nas mãos daquele que o afligia, sem entender, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, com a fé a vacilar, mas dizendo, é aqui que eu vou ficar, até que tu cumpras a tua obra. Que diferença para aqueles que têm em Deus apenas um árbitro impessoal, para aqueles que querem lidar com Deus numa lógica de mérito. Eu faço isto e tu dás-me aquilo. O que acontece a essas pessoas é que quando elas fazem isto e Deus não dá aquilo, elas voltam as costas a Deus e vão-se embora. E dizem, afinal, Deus é um mentiroso, ou não existe, ou não é bom, ou não se importa. Mas aquele que teme a Deus fica nas mãos de Deus, porque confia que aquilo que Ele está a fazer é perfeito, como Deus é perfeito. Que o Senhor nos ajude a estarmos assim avisados, a procurarmos ter um entendimento correto de quem Deus é,
para que a nossa teologia informe também o nosso comportamento, o nosso procedimento. Que nós saibamos avaliar aquilo que nos dizem. Olha, faz assim, faz assim. Se isso está de acordo com as Escrituras. Não nos deixemos levar por todo o vento de doutrina e por todos os bons conselhos, porque às vezes eles escondem coisas perversas. Busquemos conhecer o Senhor. Lancemos para trás das costas a ideia de que se temos alguma coisa é porque o merecemos, se somos abençoados é porque fizemos bem, ou se somos afligidos é porque fizemos mal. Deus tem os seus... Não me entendam mal, a obediência é importante. O Senhor alegra-se na nossa obediência. Mas nós precisamos tirar para longe de nós a ideia de que aquilo que nós fazemos faz Deus amar-nos mais ou menos. O amor com que Deus nos ama é um amor perfeito, total, absoluto, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Não pode ser aumentado nem diminuído. Não é negociado. É assim que Deus nos ama, porque Ele é amor. E nós precisamos descansar nisso. E obedecer porque amamos e não porque queremos negociar alguma coisa. E deixemos-nos estar nas mãos do Senhor, nos dias bons, também nos dias maus, sabendo que o Senhor terminará a sua obra e ela será uma obra excelente para a glória do seu nome. Que assim seja.